Bom, pessoal, vamos dar início aqui à última parte prática, né, do trabalho. É a parte 10, onde a gente vai abordar o trabalho final do curso de extensão universitária. Bom, qual que é o conteúdo dessa parte aqui? Eu quero mostrar, né, apresentar a base de dados para vocês, explicar o que é cada variável, quais são os modelos que vocês vão ajustar e qual é o conteúdo do trabalho final que vocês vão anexar à plataforma, tá? Isso aqui, mais uma vez, vale ressaltar que é para as pessoas que pretendem certificado, mas caso você queira também treinar, né, participar aqui desse apanhado geral do curso, você também pode fazer esse trabalho final aqui sem nenhum problema. Bom, apresentação da base de dados do trabalho final. Então vocês vão receber aqui na descrição desse vídeo uma base de dados. Aqui nós temos a planilha, né, que mostra as variáveis. Nós temos aqui, ó, vamos começar por parte, né? Primeiro aqui, ó, 29 árvores, tá, pessoal? Nós temos 29 árvores, de 1 a 29 aqui. E para cada árvore nós temos aqui, ó, o diâmetro, a altura do peito, está em centímetro, tá? Então, note que a gente está trabalhando com árvores baixas aqui, tá? Árvores pequenas. Eu vou até confirmar aqui, mas para mim isso aqui é metros, tá, pessoal? Não, mas aqui tá certo. Tá certo sim, tá? É o diâmetro dela, não é a altura, tá? Me confundi aqui. Então aqui o diâmetro, a altura do peito, tá? A 1,30 m. Note que tem árvores pequenas, tá? Altura total em metros, tá? Aqui a coluna da altura total em metros. HCOM, isso aqui é a altura comercial. Ela é definida quando começa as primeiras inserções de galhos, dali até a superfície, né, do solo, a gente chama de altura comercial. A partir das primeiras interseções ali de galhos, a gente já começa a considerar copa ou outro tipo de volume, tá? A altura comercial mesmo é até a inserção das primeiras ramificações ali de galhos. Bom, também está em metros. H copa, a altura da copa. Então, a partir dessa altura comercial aqui, quando começam os primeiros galhos, até o último lá em cima, então a gente chama isso de altura de copa. PSTR, isso é peso seco total da tora. Então, a tora foi pesada, né? Essa de altura comercial, ela foi pesada, e o peso seco total foi quantificado, tá? Isso aqui é quilo, tá bom? Então, essa unidade é quilo. PSFO é o peso seco das folhas. Então, aquela copa foi desfolhada e as folhas foram secas, e aí a gente obteve o peso dessas folhas secas, e quilo, tá? Então tá aqui, ó, peso seco de folhas. O PSGA de 1 a 3 é o peso seco dos galhos em quilos, tá? Então aqui, ó, de acordo com a quantidade de umidade da madeira, né, que ela foi utilizada, a gente utilizou aqui 3 amostragens para obter esse peso seco dos galhos, tá? Então PSGA1, PSGA2 e PSGA3, bem? E PSCO é o peso seco da copa. Então, considerando ali o que a gente considerou a primeira inserção para cima, a gente considerou o peso seco da copa, tá? Tá em quilos também. E aqui a variável que a gente está querendo obter ela, que é o peso seco total da árvore, tá? PSTO. Então está aqui, ó, PSTO, que é o peso seco total, tá? Então essa aqui vai ser a nossa variável dependente nos modelos. E aí, de acordo com alguns modelos que nós vamos usar algumas variáveis dessa, tá bom? Então, para obter esse peso seco total, a gente teve que obter esse peso seco de folhas, peso seco de copas e de galhos, tá bom? Então é por isso que o peso seco total é composto por todos esses outros pesos aqui. Tudo bem, pessoal? Então, nossa base de dados, resumindo, é isso aqui. São 29 árvores, tá? Só para dizer, esses dados aqui, eles foram ligeiramente alterados, tá? Porque eles fazem parte aqui de um projeto, então eles não podem ser utilizados aí para escrita de artigo, publicação em alguma coisa que seja, porque eles não são reais, tá? Eles foram alterados aqui, eles vão servir aqui apenas para efeito didático do nosso exercício. Tudo bem? Isso tem que ficar claro para vocês.
Bom, modelos matemáticos que serão ajustados. Então, com base na nossa base de dados, eu quero que vocês ajustem alguns modelos, tá? Sempre objetivando a estimativa do peso seco total da árvore em quilos, tudo bem? Primeiro modelo, note só, ele é o LN de peso seco total, então ele vai ser em função do LN de DAP. Então note que aqui nós temos duas variáveis transformadas. É um modelo linear simples. Aqui ó, o DAP é em logaritmo natural e o peso seco total também. Então você tem que transformar essas duas variáveis para ajustar esse modelo. O segundo modelo, ele também é a variável dependente ao peso seco total, como eu já disse para vocês, né? Ela sempre vai ser a nossa variável dependente. E aqui a variável independente, também transformada, é o logaritmo natural de DAP ao quadrado. Então a gente vai ter que, né, ter uma coluna lá do DAP ao quadrado que multiplica HT. Então note que aqui a gente já está mexendo com boa parte do curso que a gente já viu, né? Variáveis combinadas, transformações de variáveis e tudo mais. Tá? Então não se esqueça, aqui é uma variável combinada e o DAP está ao quadrado que multiplica HT. Nesse terceiro modelo, também o logaritmo natural do peso seco total, ele já tem três variáveis independentes. Aqui o ln de DAP, o ln de HT e o ln da altura comercial, tá? Em metros. Então, como a gente já tem essas colunas lá, né, esses campos, o que você vai fazer é criar outros campos com essa variável transformada e aí sim ajustar o modelo, tá? Lembrando aqui daquele detalhe que a variável dependente estando também transformada, nós temos que fazer aqueles recálculos lá, nova soma de quadrados dos resíduos e a nova soma, o novo quadrado médio do erro também, tá? E por fim, o quarto e último modelo é ln de peso seco total, multiplica ln de DAP mais ln de HT. Então note que tem uma mistura aqui de combinações, tá? E que o nosso objetivo aqui é, depois de ajustar e calcular, vocês vão ver ali os critérios estatísticos que eu quero que vocês calculem, vocês vão indicar qual que é o melhor modelo para essa base de dados para a estimativa de peso seco total, tá bom? Então nós temos 4 modelos aqui, com base nos seus desempenhos, nós vamos escolher o melhor para fazer a estimativa de peso seco total. Bom, pessoal, e qual vai ser o conteúdo desse trabalho, né? Desse trabalho final aqui do nosso curso? O que eu quero que vocês coloquem? Na verdade, vocês já vão ter que colocar naturalmente tudo isso que eu estou dizendo para vocês poderem escolher qual que é o melhor modelo, né? Na verdade, depois a melhor equação capaz de estimar com mais precisão o peso seco total. Então, para isso, você vai ter que ter a correlação entre as variáveis, né, observadas e estimadas. Então, além da correlação entre todas as variáveis, para você ter uma ideia ali de qual variável que está combinando com qual. Isso aqui é uma estratégia interessante para você saber de início, assim, como que já pode ser o seu ajuste, né? Porque lembra que variáveis independentes muito correlacionadas com variável dependente, isso é muito bom, tá? Então essa correlação entre as variáveis é para você entender como que elas estão se correlacionando, tá? É o primeiro início ali. Feito isso, você vai montar os modelinhos, tá? Um de cada vez, vai fazer os ajustes, pode ser numa planilha eletrônica ou em qualquer outro software daquele que a gente já fez. Só que lembrando, como essa variável, né, de peso seco total ela está transformada com logaritmo natural, você vai ter que proceder à nova soma de quadrados do resíduo, o novo quadrado médio dos resíduos. A partir desses dois, você já consegue calcular o erro padrão da estimativa absoluto em quilos, né? É na mesma unidade da variável aqui, e o erro padrão da estimativa em porcentagem, para saber se isso aqui, né, esse erro absoluto, foi muito alto ou não, e até para comparar com os outros modelos. Então, para isso que serve essa análise aqui, tá?
que vocês vão fazer? O gráfico de dispersão de resíduos, tá? Eu quero em porcentagem e quero também o gráfico de resíduos padronizados, aquele que a gente pega o erro e divide pelo erro padrão da estimativa, tá certo? Então aqui são dois gráficos, vocês podem colocar um do lado do outro para cada modelo. Então, por exemplo, aqui é o modelo 1. Esse primeiro passo aqui, ó, vocês vão colocar a dispersão dos resíduos em porcentagem. Aqui do lado no relatório, vocês vão colocar o erro dos resíduos padronizados, tá? Um do lado do outro, identificando também qual modelo que é, se é o 1, se é o 2, tá? Vocês vão fazer isso para os 4 modelos, para vocês poderem comparar também. Lembra que o gráfico de dispersão de resíduos é uma estatística, né, uma análise, aliás, de precisão, porque ele mostra, né, os seus erros variando em relação às suas observações, tá certo? O que vocês vão fazer também para cada modelo? Colocar a análise de variância, né? Vocês já viram lá que todos os programas que a gente já trabalhou nas estimativas da análise de regressão, eles geram uma análise de variância, né? O ANAVA ou ANOVA. Tá? O ANOVA é o termo em inglês, tá? Então, o ANOVA para cada modelo daquele, para saber se existe regressão. Você também vai fazer uma análise dos coeficientes de cada equação ajustada e mostrar os resultados dos testes, né, que vão ser feitos e mostrar as probabilidades de cada coeficiente. De antemão, eu já adianto que tem algumas equações dessas que tem variável que não faz sentido no modelo. Tá? Apesar de existir regressão, mas tem coeficiente ali, ó, que ele não dá significativo. Tá? Então, quero que vocês avaliem também, porque isso aqui, ó, no contexto geral, ele vai pesar na escolha da sua equação, tá certo? E, além disso, né, realizar suas avaliações e escolher o melhor modelo. Vocês têm que indicar isso no relatório. Eu quero, né, o melhor modelo para estimativa de peso seco total em quilo foi a equação tal, porque com base no SYX, no gráfico de dispersão de resíduos, no contexto geral aqui dos coeficientes, foi o que retornou as melhores estatísticas e tudo mais, tá certo? Então vocês precisam indicar isso no relatório. E vai fazer esse relatório de entrega e vai enviar lá via plataforma do nosso curso no Google Sala de Aula, tá certo? Então isso aqui é basicamente para as pessoas que têm pretensão de exercer um pouquinho mais assim aquilo que foi feito no curso, mas sobretudo para aqueles que querem o certificado, também que, né, possam entregar aí uma coisa a mais aí para ter um resultado final mais satisfatório aqui do curso. Tá certo, pessoal? Então, assim a gente finaliza aqui essa parte do trabalho, tá? Era mais ou menos isso que eu gostaria de vocês, que vocês conseguissem se empenhar aí um pouco mais, né? Fora esse conteúdo que vocês já receberam, mas de certa forma fazendo um trabalho extra que envolve também alguns ajustes que já fizemos no curso, para que você possa sair um pouco aí mais habilitado, né, do que já entrou. Tá certo, pessoal? Então, obrigado, até a próxima.